Vou ler só a primeira parte. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu exalto o teu nome e te louvo, Senhor. A palavra é tua, a igreja é tua e eu também estou em tuas mãos, portanto, Senhor, me usa conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, basta um primeiro contato com a Bíblia Sagrada e os curiosos, no primeiro contato com ela, no livro de Gênesis, logo percebem que o homem perdeu a sua semelhança moral com o Criador, porque pecou, porque errou. E a sentença foi dada logo mais pelo próprio Senhor na viração do dia, dizendo ao homem: você comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Disse a mulher: e você dará à luz com dores, e com dores terá o seu filho. Mas quando chega a hora da serpente, Deus vai dizer: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente, nem Adão e Eva surpreenderam Deus com o pecado, mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido desde a eternidade. Ou melhor, Deus já havia um plano executado desde a eternidade. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, apóstolo João, segundo as visões de Apocalipse, ele vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, enquanto o homem pecava aqui e pensava que Deus estava o chamando para obter informação, ele não sabia que por trás daquele evento, Deus já havia na história imolado o Cordeiro para a salvação e para a libertação do homem. Então Deus ele sempre teve um plano estabelecido desde a eternidade. E tempos se passaram e Deus começa a firmar alianças. Primeira aliança com Noé, logo mais ele faz aliança com Abraão, que Abraão e a sua posteridade, segundo através dele, seriam benditas todas as nações da terra. E tempos se passam e ele firma uma nova aliança com a posteridade de Abraão, chamando essa aliança de aliança mosaica, a qual Moisés vai subir ao monte Sinai e vai descer com as tábuas da lei, e no alto do Sinai Moisés vai ter uma visão, e nessa visão Deus lhe mostra um tabernáculo e começa a dizer a Moisés que aquele tabernáculo era para a habitação de Deus e que Deus habitaria no meio do povo, e aquele povo seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Então foi dada uma ordem ao povo: sejam santos, como eu, o seu Senhor, também sou santo. Então Deus ali no Sinai, ele estava tentando novamente resgatar a comunhão entre Deus e o homem, para que Deus pudesse novamente habitar junto com o homem e congregar junto com o homem. E quando Moisés desce e começa a pedir os recursos para a construção do tabernáculo, ele consegue muito mais do que ele requeriu, porque os judeus eles estavam ansiosos para ter Deus habitando consigo. O tabernáculo acabara de ser feito, e a manifestação, a confirmação da obra do Senhor foi que Deus se manifestou numa nuvem. E Deus desceu numa nuvem sobre aquele tabernáculo. Os israelitas olharam para a nuvem e deram um nome para ela. Na tradição judaica, eles chamam essa nuvem por um nome muito conhecido, que nós até entoamos louvores com o nome dessa nuvem. Ela se chama Shekinah, que significa no hebraico a habitação de Deus. Então eles olhavam para aquela nuvem e diziam: Deus está naquela nuvem. Mas a partir do momento em que viram a nuvem descer e encher o tabernáculo, eles começaram a olhar para o tabernáculo e diziam: Deus mora nesse tabernáculo, Deus mora nessa tenda. Então aquele tabernáculo começou a ser chamado de habitação e casa de Deus. E tempos se passaram, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1, o segundo rei do Reino Sul, Davi. Davi vai olhar para Natã e vai dizer: Natã, eu habito em palácios de cedros, mas a arca da aliança continua
numa tenda. Então Natan ele dá uma resposta a Davi, dizendo que era para Davi fazer conforme a vontade dele, porque Deus estava com ele. Então Davi ele faz a planta do templo, e Salomão executa a obra do templo. Ao terminar a obra do templo, Salomão vai orar, e depois da oração a mesma nuvem, Shekinah, desce sobre o templo. Os levitas entoavam louvores, os sacerdotes ministravam, e enquanto eles ministravam, a glória do Senhor encheu aquele lugar de tal forma que nem os sacerdotes conseguiram ficar sobre os seus pés, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. E mais adiante vemos que aquele templo ele se tornou um sinal de exclusivismo religioso, em que nos tempos de Nabucodonosor, o povo, sob ameaça de sítio da cidade, eles olhavam para o templo e diziam: Deus não vai permitir que os inimigos destruam esse templo, porque Deus mora naquele lugar. No entanto, Deus havia abandonado aquela casa. E quando Deus abandona aquele lugar, vem Nabucodonosor, sitia a cidade e põe fogo em tudo. E agora os judeus eles estão dispersos no acampamento junto ao rio Quebar, e os mais nobres estão nos palácios da Babilônia. E então, depois de 70 anos, regressam do cativeiro. Salmo 126, gosto muito de enfatizar. Quando eles regressam do cativeiro, foi escrito um Salmos que dizia que grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estavam alegres. E para aplicar para nossas vidas, aquelas nações que estavam em redor de Judá, que zombavam do seu cativeiro, que zombavam quando Nabucodonosor entrava e sitiava a cidade, foram as mesmas que olhavam depois daquilo tudo, depois do cativeiro, e diziam para as nações ao redor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso eles estão alegres. Então eu quero aplicar para a sua vida dizendo o seguinte: você pode estar passando por momentos difíceis, de calamidade, mas quando você habita com Deus e Deus habita contigo, você pode ser zombado, mas aqueles que zombam de você, posteriormente eles vão olhar para você e dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso eles se alegram. Então, por favor, semeie no meio das calamidades, porque o que semeia com lágrimas cegarão com alegria. E regressam do cativeiro e reiniciam a reconstrução do templo. E depois do templo construído, a obra do templo não era bela e como a anterior. Então Deus ele vai levantar Ageu para dizer aquele versículo que todos nós conhecemos, que diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o desejado das nações pisará dentro dela. E posteriormente, quando o desejado das nações entra e começa a vocacionar os seus discípulos e adentra dentro daquele templo, ao sair os seus discípulos vão olhar para ele e vão dizer: mestre, olha que templo bonito, olha que templo belo. Então o desejado das nações vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: este templo não ficará pedra sobre pedra, ele será derrubado. A obra de Cristo foi essa. Ele estava mudando de endereço, ele estava tirando a presença de Deus de dentro do templo e levando para um lugar de templo que foi feito não com as mãos humanas, mas que foi feito com as mãos próprias do Criador lá no Éden, quando enfiou a mão lá no meio do barro, não sei se foi no Tigre ou no Eufrates, no meio do rio, e tirou um monte de barro e começou a moldar o homem, fez o homem, assoprou sobre ele o fôlego de vida, e ali Deus estava novamente trazendo a comunhão, trazendo novamente a presença dele para dentro do homem. No livro de Isaías vai dizer que o nome dele, o nome do desejado das nações era Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel disse certa vez: aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Mas eu quero enfatizar e salientar para a sua vida: melhor do que ter Deus presente é ter Deus dentro da gente. Melhor do que ter Deus no meio de nós é ter Deus dentro de nós. Então, se você não é somente um frequentador de culto, se você é portador da presença, por favor, adore o nome desse Deus, exalta o nome dele, porque você é veículo dele nessa terra. Eu quero profetizar que aonde você estiver, Deus também vai estar. E como os crentes antigos diziam, aonde Deus está, algo diferente
tem que acontecer, algo diferente tem que acontecer. Aonde Deus está, algo diferente acontece. O desejado das nações, 3 anos e meio com seus discípulos, agora no capítulo de número 14 do Evangelho de João, ele estava se despedindo. E a despedida se inicia assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito que iria vos preparar lugar. Quando tudo estiver preparado, eu voltarei, buscarei vocês, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mais à frente ele vai dizer: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então, não devemos ser somente casa de Deus, mas também Deus é casa da gente. Porque a Bíblia vai dizer, Salmos 46, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Martinho Lutero disse: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que era o único lugar que eu poderia ir. Então Deus é lugar para você se refugiar, mas você também tem que ser lugar para portar a presença de Deus. Então o desejado das nações está se despedindo dos seus discípulos, um cenário triste. Ele está se despedindo e dizendo que iria para o Pai, mas quando ele chegasse lá, o Espírito Santo viria, porque os discípulos nunca mais ficariam órfãos. Atos capítulo de número 1, ele acaba sua despedida. 40 dias depois em que estivera ressurreto no meio dos seus discípulos. E ele vai assunto ao céu escoltado por anjos, e um dos anjos vai descer e vai falar: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês olham subir assunto aos céus, qualquer dia desses, ele vai voltar. Foi Jesus chegar no céu, o Espírito Santo descer, e quando ele desce, ele não desce de uma forma em que ninguém notasse. Mas o interessante é isso, porque a Shekinah sumiu no Antigo Testamento. A nuvem sumiu no Antigo Testamento. Não apareceu no Novo. Mas como eu disse que Deus veio mudar de endereço, Atos capítulo de número 2, ele desceu como um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque Deus, através de Cristo, ele estava mudando a sua habitação. E Estevão vai dizer que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, por isso ele mesmo edificou a casa para a sua própria morada. Então, se eu encontro aqui casas de Deus e moradas do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo, são aqueles que também habitam no esconderijo de Deus, e que hoje é domingo, hoje é dia de cultuar o Senhor. Muitas vezes chegamos aqui sobrecarregados, chegamos aqui cansados, arrastados, mas eu quero acreditar que depois deste culto, sairemos daqui cheios da presença de Deus. Domingo, segunda de manhã, vamos chegar virados no ânimo, no trabalho, vamos mostrar para os nossos colegas de serviço, os nossos colegas do dia a dia, que eles vão ter que notar a presença de Deus, porque onde está Deus, algo diferente acontece. Vão ter que notar Deus na sua vida. Vão ter que notar que Deus está com você. Aqui o apóstolo Paulo agora está salientando aos coríntios acerca da imoralidade e ressaltando que nós somos santuários do Espírito Santo e que ele habita em nós. Se ele habita em nós, nós devemos deixar a casa do jeito dele. Agora eu vou aplicar uma coisa muito importante para a sua vida. Se ele habita em nós,
Ou melhor, é certo que Cristo está no meio de nós. Como eu disse anteriormente, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Mas será que ele está dentro de cada um de nós? Porque quando ele está dentro de cada um de nós, a presença dele evidencia os frutos. Jesus disse certa vez que a árvore boa ela dá bons frutos, a árvore má ela dá maus frutos. E nisso conhecemos se a árvore é boa ou má pelos frutos que ela dá. E a reflexão que eu quero deixar para você nessa noite é: será que além de estar no meio de nós, ele também está dentro de nós? Aproveita que ele está presente. Se ele não está dentro, chama ele para dentro da casa. Aproveita que ele está presente. Se ele não está dentro, convida ele a fazer morada. Quem tem Deus dentro de si, quem tem Deus dentro de si mesmo, eu quero lhe dizer que ele não perde uma batalha. Porque é recíproco. Eu moro dentro de Deus, Deus mora dentro de mim. Eu faço habitação na proteção, debaixo da proteção de Deus, debaixo das asas dele, e ele habita no meu coração. Ele te protege, você o adora. E se você vive essa reciprocidade com Deus, Salmos 91, nada te atingirá. No meio da pandemia, eu sei que nós estamos vivendo tempos da graça em que Deus pode nos livrar, mas também Deus pode nos levar. Mas no meio da pandemia, no meio das dificuldades, seja lá qual for da vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Esteja protegido debaixo das asas do Senhor. Coloque sobre seus pés nessa noite. Saiba que se você sai com ele daqui hoje, vão notar a sua diferença lá fora. Se te viam como um moribundo espiritual, alguém que não tinha autoridade, alguém em que seria argumento para dizer que era fruto da obra do acaso. A partir de hoje, se você sai com ele daqui de dentro, vão olhar para você e dizer o mesmo que disseram de Israel: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso eles se alegram. Se você leva a presença dele consigo, saiba que a sua família vai ser mudada. Saiba que os colegas de trabalho, aquelas pessoas que você convive, serão tocadas pela presença do Espírito Santo, serão transformadas pelo poder de Deus. Saia com ele daqui de dentro hoje. Não aceite ser só um frequentador de culto e só sentir Deus aqui dentro. Mas sinta Deus onde você estiver. Sinta Deus na sua casa, sinta Deus no seu quarto, sinta Deus onde você pisar as plantas dos seus pés. Isso é motivo de segurança. Onde você está, Deus está. Onde você vai, Deus vai junto.
Jamais se sentirá sozinho outra vez, e quando reclinar a cabeça no travesseiro, nos momentos em que se sentir sozinho, saiba que Deus ainda está contigo. Saiba disso. Deixa Deus morar dentro do seu coração a partir de hoje. Mergulhe na vontade de Deus. Feche teus olhos e inclina sua cabeça em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, o qual foi prometido pelo próprio Cristo no seu ministério na terra. O Senhor tem liberdade, Pai, na tua igreja. O Senhor tem liberdade, Senhor. Se a casa é sua, Pai, o Senhor tem liberdade sim, Senhor. No entanto, Pai, toma cada um aqui presente. Se não são casa, habitação do Espírito Santo do Senhor ainda, Senhor. Faz morada nessa casa, Papai, em nome de Jesus Cristo. Faz morada em cada um, Senhor. Que possam notar a diferença na vida destes, Pai. Que possam notar a transformação na vida deles. Que através deles, Senhor, o Senhor possa operar uma obra grandiosa nessa terra, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Seja com tua igreja, Pai. E que a tua igreja seja contigo. Em nome de Jesus, ó Senhor. Faze-nos portadores da tua presença todos os dias, onde que estivermos, Senhor. Pai, fala para ele que você é a casa dele. Fala para ele que você é a morada dele. Se ele ainda não for, convide ele. Fala que ele pode mudar as coisas de lugar, se preciso for. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. A embalagem pode não dizer muita coisa, mas se Deus habita dentro dela, o conteúdo você pode saber que é transformador. Se é transformador, deixa ele te transformar de dentro para fora, de dentro para fora. Deixa ele mudar você, a sua vida, por dentro, por fora, e transformar as pessoas ao seu redor. Seja impactado, mas deixe que a presença de Deus impacte a vida de pessoas que te rodeiam também. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Perdão é
neste lugar. Amém. Que Deus possa vos abençoar e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço que estejam orando por mim. Amém.